Boa tarde, queridos alunos da aula de arte. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas. É só apertar o botão? Claro que estamos falando de fotografia. Ponto de vista na fotografia. Eu no mundo. Vamos estudar das páginas 146 a 151 e fazer os exercícios das páginas 150 e 151. Então, vamos à nossa aula. Bem no princípio, a primeira fotografia foi feita em 1840 pelo abade francês Louis Conté. Ele fotografou o Largo do Paço, onde as pessoas se reuniam, Largo do Paço Imperial, localizado no centro do Rio de Janeiro, e fez demonstrações para Dom Pedro II. Mal sabem vocês que Dom Pedro II, nessa idade de 15 anos que ele tinha, se apaixonou pela fotografia e foi o primeiro brasileiro a ter uma câmera fotográfica. Então ele ficou apaixonado, mesmo sendo jovenzinho, com 15 anos, pela fotografia. Dom Pedro é considerado um dos primeiros fotógrafos brasileiros e um dos principais divulgadores da fotografia em nosso país, de tanto que ele se apaixonou. Com certeza era uma máquina gigantesca, preta, enorme, em um tripé, com muitas dificuldades, mas ele realmente achou aquilo incrível, porque antes disso só tínhamos as pinturas de artistas que retratavam o local. E ele ficou apaixonado pelo fato de enquadrar uma imagem dentro de uma caixa preta e revelá-la e ela ser super igual à original. Isso encantou Dom Pedro. Naquela época não era só apertar o botão, pessoal. Era um trabalho bem maior para se tirar uma fotografia. A máquina não tinha flash, a câmera não tinha flash, a câmera não tinha nenhum recurso, era o que se via e torcer para que conseguissem revelar bem o que se via. Por isso tinha que ser feita no sol, em situações de claridade, etc e tal, para que desse tudo certo. Fotografia se tornou algo tão comum hoje que é fácil de fazer, que às vezes a gente até pensa, se não é só apertar o botão, não. É necessário muitos cuidados, porque senão a gente pode tirar fotos que não vão ficar tão boas, né? O mecanismo da máquina é perfeito, mas nós temos que ter algumas direções para tirar essas fotos. Nós temos que ter um ponto de vista. Ponto de vista é, em primeiro lugar, o que queremos fotografar? Escolher um ponto de vista, né? O que queremos fotografar, o que queremos dar destaque. O ponto de vista é o lugar a partir do qual olhamos o mundo. E também um segundo elemento bem importante, o enquadramento, que é colocar o que queremos fotografar bem posicionado na nossa câmera fotográfica ou no nosso celular, para que aquilo saia perfeito. Como podemos tirar várias mesmas poses, fotos do mesmo local, podemos mudar esse enquadramento, porque o celular nos permite isso hoje em dia, né? Antigamente, se nós fizéssemos uma foto com uma câmera antiga, tínhamos aquela foto e pronto. Não podíamos ficar fazendo mais, porque isso saía muito caro. Hoje podemos fazer inúmeras de um mesmo ponto de vista. Olhem que lindas essas imagens. Quando tentamos fotografar uma cena completa, fazemos um plano aberto, ó. Abrimos o celular para fotografar tudo. Quando aproximamos a câmera de uma pessoa ou de um objeto, fazemos um pouco menor. Estamos fazendo um plano médio. E quando aproximamos bastante a câmera de uma pessoa ou objeto, por exemplo, aqui, ó, nós estamos fazendo um plano fechado. Então, vejam que interessante como podemos fotografar as coisas em 3 planos: plano aberto, plano médio e plano fechado. Temos o ponto de vista também. Por meio da fotografia, nós podemos registrar
em imagens o mundo à nossa volta, de muitas formas diferentes de pontos de vista. Olha aqui, ó. Paraisópolis. Paraisópolis é possível ver dois mundos muito diferentes que existem. Olhem a divisão dos dois mundos. Aqui um mundo com conforto, né? Uns apartamentos bonitos. E aqui no mesmo local, as favelas, né? As comunidades, todos no mesmo estado, na mesma cidade, na cidade de São Paulo. À esquerda, aqui o bairro de Paraisópolis, que dá nome à fotografia. À direita é aqui o bairro de Morumbi. Então, olha aqui, são duas realidades no mesmo espaço. Então, são dois pontos de vista. E nessa comunidade de Paraisópolis vivia um menino, o jardineiro Estevam. Ele construía tudo na sua casa com o que ele tirava do lixo. Então, ele vivia num mundo bem diferente dos seus vizinhos do bairro Morumbi. E aqui, nesse pequeno texto, ele conta a história disso. E aqui o ilustrador brasileiro, Alexandre Beck, criou essa personagem, Armandinho, que é um menino, e conversa com a sua mãe sobre essa questão das diferentes realidades das pessoas. De uma comunidade para uma situação de conforto, de privilégios. Aqui nós temos uma outra lição, que nós vamos fazer algumas colocações de resposta pessoal sobre essa situação da tirinha do Armandinho, tá certo? Então, nos encontramos na próxima aula para continuar falando sobre imagem e fotografia.